até o 12. Então nós damos sequência em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Aí depois, na terça-feira, próxima terça de estudo, né? Se Deus assim permitir, se não houvermos sido arrebatados já para a glória, que aí vai ser muito melhor. Se estiver por aqui, a gente vai dar sequência no Antigo Testamento, com o livro de Gênesis. Mas hoje é o Evangelho de Mateus. Capítulo 3. Evangelho de Mateus 3, a partir do versículo 13, que diz: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, ou consentiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho o meu prazer. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor por esta palavra, por esse texto aqui que foi lido, né? Nós podemos glorificar a Deus, porque o Espírito Santo de Deus é que esteve contigo durante toda essa caminhada. O Espírito Santo de Deus não saiu do seu lado, o Espírito Santo de Deus não te abandonou. Ele esteve com você durante todo esse momento, dos momentos mais difíceis, dos momentos mais complicados, de maior incerteza. Ele que é a tua certeza. Ele é o Paráclito, Ele é aquele que está ao lado, Ele é aquele que está sempre te sustentando e te consolando, porque Ele é o Consolador. Como Cristo disse: Não vos deixarei órfãos, mas vos mandarei um Consolador. Então o Espírito Santo de Deus que esteve conosco durante todo esse tempo, nos alimentando, nos protegendo, nos sustentando, é Ele que fala o teu coração, não sou eu. Eu não tenho essa condição, não tenho essa capacidade de falar ao teu coração e de alimentar a tua alma, mas o Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, e a palavra de Deus é a profecia magna, a palavra de Deus é a profecia por excelência. O Espírito Santo de Deus, por meio desta palavra, ele vai falar diretamente ao teu coração, ele vai esclarecer diretamente a tua mente. Ele vai tirar quaisquer dúvidas, ele vai tirar quaisquer tristeza, qualquer raiz de amargura. E ele vai trazer um renovo para você nesta noite. Para que você continue nesse trajeto, você continue nesta caminhada. Para que você não vacile, você não desvie. E para que você chegue até a conclusão. Como disse o Senhor a Daniel: E tu vai até o fim. Você também não vai desistir, você também não vai fracassar. Você vai chegar até o fim, você vai receber a sua coroa e você vai dar um abraço do Senhor Jesus Cristo e vai entrar nas mansões celestiais. O Espírito Santo de Deus, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Você não está aqui à toa, você não está aqui em vão, como também eu não estou aqui em vão. Então, quando o Espírito Santo de Deus, ele nos traz este propósito de examinar a Escritura, como Cristo mesmo já havia falado com aqueles que estavam disputando com ele: examinais a Escritura, ou seja, vocês vivem examinando a Escritura, pois são elas que falam de mim. Então esse é o mesmo caminho que nós queremos fazer, nós queremos examinar a Escritura, porque através desse exame da Escritura nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo. É através desse exame da Escritura que o Espírito Santo de Deus, ele encontra meio de falar ao teu coração. E é assim que ele, por meio desta palavra aqui, ele fala comigo e ele fala com você. O Espírito Santo de Deus é que está falando conosco nesta noite. Se você abrir o teu coração, se você crer, se você manifestar a tua fé, o Espírito Santo de Deus com certeza vai encontrar lugar de trabalhar dentro de você. E vai encontrar lugar de operar milagres e maravilhas na tua vida. Veja que palavra maravilhosa. Veja que palavra extraordinária. Né? Parece uma palavra simples, parece algo corriqueiro, algo comum. Só que ela esconde um tesouro muito precioso, muito maravilhoso, que é somente por meio do Espírito Santo de Deus que a gente tem um encontro com Ele. É somente por meio da iluminação que o Espírito Santo de Deus traz que nós nos deparamos com essa verdade. Então, primeiro,
o evangelista aqui, de uma forma muito sábia, de uma forma assim, inspirada pelo Santo Espírito de Deus, ele nos traz algumas informações. E essas informações são extremamente relevantes para mim e para você. Então, no versículo 13 do capítulo 3 de Mateus, ele inicia dizendo: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Muito bem. Quando ele começa a nos informar acerca disso, ele está nos trazendo aqui o início do grande ministério do Senhor Jesus Cristo. É só isso que ele está mostrando aqui, né? Algo extremamente relevante. É o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: veio o Senhor Jesus Cristo da Galiléia ter com João no Jordão. Agora, quando você recebe essa informação acerca do início do ministério de Cristo, você tem que se recordar que o próprio Evangelho de Mateus e também o Evangelho de Lucas nos informa acerca de outros fatos relacionados ao Senhor Jesus Cristo antes deste evento aqui. E se você for um pouco mais a fundo e você investigar o Evangelho de João, no primeiro capítulo, você vai ter umas informações ainda mais profundas que falam do ministério de Cristo antes da encarnação. Então, se você tomar o caminho do Evangelho de João, ele vai dizer: quem é Jesus? Ele é o Logos divino pré-encarnado. O Senhor Jesus Cristo, como diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo que foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens. E aí João usa palavras assim muito extraordinárias e muito inspiradas, quando ele diz: nós podemos tocar a palavra da vida. Então o Senhor Jesus Cristo, antes desses eventos, ele já estava na glória com o Pai, porque ele é eterno. Ele é Deus como o Pai é Deus, como o Espírito é Deus. Jesus Cristo também é Deus. Ele é eterno, ele é todo poderoso. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe, existe por causa dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe na atualidade só existe porque Cristo deu uma palavra de autoridade, trazendo tudo à existência. Então, aqui é apenas um retrato. Aqui é apenas um trecho que fala acerca de um momento. Mas antes deste momento existe toda uma história pregressa, onde você tem o conhecimento de que Jesus Cristo é Deus. E o Senhor Jesus Cristo é eterno. E o Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Então, primeiro Jesus Cristo, ele sai da sua glória, ele sai da eternidade, tá certo? Ele sai da luz inacessível, como Tiago descreve, que Deus habita na luz inacessível. Ok? Ele sai desse ambiente glorioso, maravilhoso, extraordinário, e ele desce até nós. Quando você der essa informação, você tem que ter esta noção, de que para chegar até aqui, houve primeiro uma descida da glória até nós. E quando ele desce da glória até nós, ele encarna. Ele nasce, como o próprio evangelista Mateus nos informou. Ele é concebido numa virgem. O Espírito Santo de Deus, por meio do seu poder, o único ser que tem tal poder, ele faz com que Maria, a agraciada de Deus, conceba o Senhor Jesus Cristo. Ele coloca o Senhor Jesus Cristo agora encarnado no ventre de Maria. E o Senhor Jesus Cristo se desenvolve ali como qualquer um de nós, mas diferente de nós, porque ele não tem pecado. Ele não é fruto da carne ou do sangue ou da vontade do varão, mas sim de Deus. Foi Deus que trouxe ele e implantou ele no ventre de Maria. E ele cresce, se desenvolve e Maria dá à luz. Como todos nós também conhecemos, a situação na qual ele está em Belém. E ali não havia, estava cheio por causa do recenseamento, tudo estava lotado. E ele então nasce numa manjedoura. E só é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é maior de qualquer rei da terra. Ele é maior de qualquer milionário da terra. Ele é mais sábio do que qualquer filósofo. Ele é mais inteligente do que qualquer cientista. Ele é mais poderoso do que qualquer general. Glória a Deus. Só que ele nasce numa manjedoura. Será que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração?
Ele nasce numa manjedoura. Nascendo numa manjedoura, depois ele será ainda perseguido. José vai pegar e levá-lo para o Egito. Do Egito, cumprindo a profecia do Egito, chamei o meu filho, ele sobe e retorna, não podendo ficar mais em Belém, sobe para Nazaré. Nazaré, que era uma cidade periférica da Galileia. A Galileia, que era um lugar desprezado pelos judeus, porque tinham ali muitos gentios. E a Nazaré era a periferia da Galileia. E Jesus vai lá crescer na periferia. Então Jesus passa ali a viver uma fase que não é abordada muito claramente pelos evangelhos, somente quando ele chega aos seus 12 anos, quando eles vão até, primeiro quando é apresentado, depois aos 12 anos, quando ele vai ao templo, fazer o cerimonial que hoje é conhecido como Bar Mitzvah, quando o rapaz faz a leitura da Torá, e ele, a partir daquele momento, é tido como um homem responsável pelos seus atos. E Jesus ali, naquele cerimonial, ele disputa, ele conversa de igual para igual, no mesmo patamar, com os estudiosos, com os fariseus, com os sábios da época. E no retorno, é dito que José e Maria procuram Jesus entre os parentes e não encontram. Jesus estava lá e quando eles retornam, Jesus estava fazendo exatamente isso que eu descrevi. Estava disputando, estava conversando, dialogando, no mesmo pé de igualdade com os sábios da época. E quando ele é questionado, ele disse: estou cuidando dos assuntos do meu pai. A missão que ele veio realizar, a missão que ele veio cumprir entre nós. Ser o servo de Deus, ser o exemplo, ser o referencial. E aí ele retorna para casa depois desse evento e você só vai ter notícia dele aqui novamente. Quando você, depois da narrativa que fala sobre João Batista, o início do ministério de João Batista, que já pregamos, já ensinamos acerca disso, agora o Senhor Jesus Cristo vem da Galileia ter com João junto ao Jordão. Veja, quando isso acontece, já tem todo um histórico no qual nós podemos saber, podemos chegar a essa conclusão lógica, pelo aquilo que a Escritura nos dá, de que Jesus Cristo esteve servindo a sua família. E aí a Bíblia também nos dá outros indícios de que José era carpinteiro. Só que fazendo um estudo melhor do grego aplicado sobre o termo carpinteiro, entende-se que era uma carpintaria ligada à construção civil. Não é necessariamente carpintaria de móveis, mas é carpinteiro de obras. Carpinteiro ligado à construção civil. Todo mundo que lida com engenharia, com construção, sabe que no terreno de construção tem funções diversificadas, dentre elas o carpinteiro, ligado ali àquelas edificações. Então, provavelmente, José estava ligado a essa atividade. E Jesus, até antes desse momento, estava ligado também à sua família, trabalhando juntamente com o seu pai, servindo ao seu pai, servindo à sua mãe, trabalhando ali e beneficiando também os seus irmãos. E o que será que eu e você devemos aprender nesta noite com isso? Com esse referencial, com este exemplo. Deus, Ele honra quem tem compromisso com a família. Deus honra quem tem compromisso com as suas obrigações. O Senhor Jesus Cristo, na altura que é narrada, que é descrita, quando ele vem até João, ele deve ter provavelmente já os seus 30 anos. E ele passará 3 anos, ou 3 anos e meio, totalmente dedicado à missão que ele veio executar aqui na terra. 3 anos e meio da sua vida. Só que antes desses 3 anos e meio, durante 30 anos, Jesus esteve dedicado à sua família, trabalhando, sustentando, ajudando, cooperando com aquela família na qual ele nasceu, aquele seio familiar que recebeu ele na terra. O que Deus tem falado para nós em relação a este referencial de Cristo? O Senhor tem buscado na terra aqueles que têm tomado uma posição de respeito àquilo que Deus tem colocado na tua mão. O Senhor, quando mandou seu Filho à terra, Ele trouxe o seu Filho para nos ser exemplo. Ele trouxe o seu Filho para nos ser referencial. Ele nos trouxe seu Filho para nos mostrar como devemos fazer e como devemos agir, como devemos servir a Deus. E Jesus Cristo deixou o exemplo. Primeiro, você tem que dar todo o suporte, você tem que atender às suas obrigações e tem que se mostrar presente para os seus. Paulo levou tão a sério isso, que ele foi até enfático quando ele disse: olha, aquele que abandona, aquele que não cuida dos seus, e principalmente os domésticos da fé,
né? Ou, aliás, ele fala, aquele que não cuida dos domésticos da fé, principalmente dos seus, dos da sua casa, negou a fé. E é pior do que os infiéis. Deus não aceita desculpas, Deus não aceita pretextos. Às vezes as pessoas querem dizer, não, eu estou servindo a Deus, então deixa a casa para lá. Não, eu estou adorando a Deus, eu estou servindo, eu estou louvando a Deus, então deixa a família para lá, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou atender. Não, eu estou aqui fazendo uma obra, uma missão, então eu abandono aqueles que são de minha responsabilidade. Eu digo para você, Jesus Cristo não nos deu este exemplo. O Senhor Jesus Cristo não nos deu esta referência. O Senhor Jesus Cristo não teve este histórico. Primeiro, quando ele foi enviado à terra, que ele nasceu no corpo, em forma humana, ele primeiro esteve junto à sua família. Ele esteve cuidando, ele esteve zelando, ele esteve protegendo pelos seus. A igreja de Cristo na terra, ela tem que acordar para esta realidade, que o diabo tem atacado incessantemente o núcleo familiar. O diabo tem atacado incessantemente as famílias. E muitas das vezes ele não consegue se levantar diretamente contra a igreja como instituição para fechar as portas, para perseguir, para quebrar, para matar. Mas ele tem contornado a situação e tem atacado as famílias. Desunião entre marido e esposa. Brigas entre pais e filhos. Brigas entre mães e filhos. Desunião dentro do lar, conflitos dentro do lar, falta de responsabilidade dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, ou em relação à casa, em relação ao lar, à família. Esse tem sido um grande meio pelo qual Satanás tem entrado na vida de muita gente e tem destruído. Mas o Espírito Santo de Deus, nesta noite, ele conscientiza a mim e ele conscientiza a você para nós tomarmos posição nesta noite. E para, se for necessário, nós liberarmos perdão. Se for necessário, nós pedimos perdão. Se for necessário, nós chamamos para conversa. Se for necessário, você dar um abraço. Se for necessário, você deixar esta intriga, deixar este conflito, de cortar esse laço satânico, tirar esta influência maligna e você consagrar a sua família ao Senhor. Você colocar o trono de Deus no meio do teu lar. Você falar, esta casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Como Josué pôde declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Espírito Santo de Deus conta com você, porque foi você que ele levantou. Se você tem um lar cristão, ou se você tem um lar onde só você é cristão, ou só alguns são cristãos, todos são atacados da mesma maneira. Todos são atacados do mesmo jeito. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele vai te dar estratégia. O Senhor Jesus Cristo, ele vai te dar autoridade. O Senhor Jesus Cristo, ele vai te dar meios. O Senhor Jesus Cristo, ele vai junto com você para dentro desse lar. Faça como Jairo fez. Já trouxemos ministração aqui acerca de Jairo. Quando ele viu que a situação não tinha solução, que ele ia perder a sua filha, ele largou a sua posição, ele largou a sua patente, ele largou todas as suas vantagens que ele tinha como príncipe da sinagoga, ele jogou tudo isso por terra e ele foi se ajoelhar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E foi clamar, foi pedir ajuda, auxílio, peça socorro a quem tem socorro para te dar nessa noite. Se você tem uma dificuldade, se você tem um problema, se você tem uma situação que você não consegue resolver, não é o teu parente, não é a tua sogra, não é a tua mãe, não é um conselheiro, não é nenhuma dessas pessoas. Quem vai entrar no seio da tua casa, da tua família e vai trazer a solução que você ainda não tem, mas que você vai ter, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que traz solução para a tua casa. Você tem que lutar esta guerra, você tem que batalhar esta batalha. Você não pode entregar a sua família. Você não pode entregar os seus filhos. Você não pode entregar o seu casamento. É sua responsabilidade. O Senhor Jesus Cristo conta com você. Porque Ele deu um exemplo. Ele, na sua vinda, Ele mostrou para nós. Veja, primeiro eu atendi a minha família. A família que me recebeu. Quando eu encarnei. Quando eu vim como homem, na forma humana. Que me recebeu, que me tomou nos braços, que me levou para o Egito, que me trouxe de volta, que me cuidou, enquanto a fase estava do desenvolvimento. Depois levou para o cerimonial, depois ensinou a profissão. E Ele cuidou deles. E eu digo para você, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único exemplo válido para mim e para você. É o único que não falha, que não falhou e não falhará.
É o único que é o exemplo que nós temos que tomar para a nossa vida, para a nossa caminhada. Aquele que não engana. Aquele que de fato, tomando o exemplo dele, você não erra. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá esse exemplo aqui. E você vai ler toda a Escritura, o ministério que Ele desenvolveu, chegando até o Gólgota, chegando até a cruz. Aí você vai para o Evangelho de João, e você vê que o Senhor Jesus Cristo, com um cravo em cada mão e no pé, chicoteado às suas costas, em carne viva, uma coroa de espinhos encravada na sua testa, o sangue se esvaindo, ele cansado já de todo aquele processo, desde a madrugada anterior, passando por julgamentos, humilhação, sendo esbofeteado, sendo maltratado, castigado. Mas no alto da cruz, quando ele olha para baixo, ele analisa, ele vê ali aqueles que estão, ele encontra a sua mãe, a sua mãe conforme a carne, e ele olhando para ela, encontra o seu discípulo amado, João, e ele diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, mesmo no alto da cruz, nos seus últimos momentos, a sua prioridade, a sua preocupação era deixar a sua mãe sob a responsabilidade de alguém confiável. Veja, muitas das vezes a pessoa, ela quer ganhar o mundo, ela quer ganhar a África, ela quer ganhar a Ásia, ela quer construir uma grande empresa, ela quer ser um grande empresário, ela quer fazer acontecer, quer arrebentar. Só que aquilo que foi dado para ela cuidar, ela larga. Deus não vai cobrar de você um império. Deus não vai cobrar de você um continente. Deus não vai cobrar de você que você seja um astro da mídia. Deus vai cobrar de você o que Ele pôs na sua mão. Às vezes foi um talento só. Porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Ele sabe. Diante da sua estrutura, eu vou te dar só isso aqui. Para você cuidar. Para quando chegar naquele dia, você me apresentar. Está aqui, Senhor, eu criei. Está aqui, Senhor, eu eduquei. Eu dei exemplo. Eu não só mandei para a igreja, eu fui junto. Eu não só mandei orar, eu orei junto. Eu não só mandei ler a Bíblia, eu li junto com ele. Eu dei exemplo através da minha vida, não só das minhas palavras. Vai chegar naquele dia e o Senhor vai cobrar. Cadê? Aquele que eu pus na sua mão para você cuidar, para você zelar e para você me entregar. Olhando nessa perspectiva, todos são pastores. Olhando nessa perspectiva, todos são pastores. Você acha que Deus vai cobrar do pastor, nosso dirigente, o que aconteceu com o seu filho, com a sua filha? Não, o Senhor vai cobrar de você. Vai cobrar de você, porque você é o primeiro responsável. É aquele em quem Deus conta, aquele em quem Deus confia. Aleluia. É hora da igreja se levantar e se conscientizar do seu papel. É hora da igreja se levantar e zelar por aquilo que Deus lhe deu. É hora da igreja se levantar e proteger aqueles que estão debaixo das suas asas, para que a próxima geração seja ainda mais forte do que essa. E para que seja a geração do avivamento. E para que seja a geração do arrebatamento. Mas se você não se atentar para a sua responsabilidade, você será cobrado. Você será cobrada. É onde você se surpreende com isso aqui. Jesus veio até o Jordão ter com João, tá? Mas e o histórico dele? Passado. E tudo aquilo que ele fez até chegar nesse momento. Aí quando ele chega nesse momento, o que acontece? Veja, o Senhor Jesus Cristo cumpriu com a sua obrigação. O Senhor Jesus Cristo cumpriu com o seu papel. E agora ele vai desempenhar o ministério para o qual ele foi enviado. Porque ele é o Cordeiro de Deus crucificado desde antes dos tempos. Por causa da presciência divina que já conhecia aquilo que ia acontecer no futuro em relação à nossa queda, ao nosso pecado. Assim o Senhor Jesus Cristo não é de ontem, é desde a eternidade que ele sabe que terá esta missão a desempenhar. E quando chegou o momento, ele vem da Galileia até João, no Jordão. O Senhor Jesus Cristo, ele sabe, ele mostrou responsabilidade, mostrou comprometimento com a missão que lhe foi dada, com a missão que lhe foi entregue. É o exemplo que ele nos dá, é o exemplo que ele nos deixou, é a pessoa que ele mostrou ser, uma pessoa comprometida com o que Deus lhe chamou para fazer. Veja, o Senhor conta conosco.
O Senhor foi aquele que confiou a você isso que você está fazendo. Se você está louvando, foi porque Deus confiou que você pode louvar. Se você está trabalhando, é porque Deus te abriu uma porta de emprego. Se você é pai de uma família, é porque Deus colocou essa família nas tuas mãos. Se você desempenha um ministério na obra de Deus, é porque Deus levantou você para este ministério. E o Senhor conta com você para fazer da melhor maneira. Como o Senhor Jesus Cristo disse, esta é a minha missão, esse é o meu papel, pois eu vou fazê-la até o fim. Ele assumiu as suas responsabilidades. Ele ficou o tempo com a sua família, depois foi ter com João no Jordão. Por que eu estou ressaltando isso? Porque quem é Jesus e quem é João? Você entendeu? Quem é Jesus e quem é João? O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Logos pré-encarnado. Ele sai da Galileia e vai até João, ter com João no Jordão. É ele que vai até João. Você quer mais exemplo do que isso? Será que eu e você somos tão importantes assim? Será que nós somos tão magnânimos assim, tão extraordinários assim, que nós não podemos obedecer à ordem que o Senhor tem nos dado? Que nós não podemos nos submeter à palavra de Deus e obedecê-la da maneira como ela é? Que nós não podemos abaixar nossa cabeça e nos comportar como verdadeiros servos e servas de Deus? O apóstolo Paulo, a sabedoria que ele teve, o ministério que ele desempenhou, a obra que ele fez, quando ele escrevia as cartas, sabe qual era a maneira como Paulo se auto-identificava nas cartas? Paulo rodulos to Cristo. Sabe o que é isso? Paulo, o escravo de Cristo. Porque doulos não é só servo do servilismo, aquele que estava ligado à terra. Doulos é escravo. Paulo, que aprendeu com Gamaliel, que era um fariseu, que recebeu cartas para perseguir os cristãos, que tinha dupla cidadania judaica e romana, que conhecia o grego, conhecia o aramaico, o hebraico, o latim. Paulo, das grandes academias, que podia entrar num areópago e discursar para filósofos epicureus e estoicos. Paulo. E Paulo, a melhor qualificação que ele achou para si mesmo foi Paulo, o escravo de Cristo. Importante é Cristo. Maravilhoso é Cristo. Todo-poderoso é Cristo. Eu sou servo, você é servo. E graças a Deus que nós somos escravos de Cristo para a salvação e não escravos do pecado para a morte. Maravilhoso é servir a Deus. Maravilhoso é estar sentado onde você está. Maravilhoso é ter o cargo que você tem. Ou se você não tem um cargo na igreja, saiba, o Senhor conta com a tua adoração, o Senhor conta com o teu serviço, o Senhor conta com a tua contribuição, o Senhor conta com o papel que você tem na sua família, o Senhor conta com você. Ninguém foi chamado para a igreja para ser prego em madeira. Membro de igreja não é prego, não é parafuso. Membro de igreja é você, porque a igreja é você. O Senhor conta conosco para nós assumirmos o nosso papel e cumprirmos a missão como Cristo cumpriu a dele. Sendo ele tudo que ele é, ele saiu da Galileia, veio até João, um comedor de arroz e feijão, uma pessoa falha, uma pessoa falível, uma pessoa pequena, mesmo sendo importante como Cristo disse que ele é, mas um ser humano comum, e Jesus veio até ele. E quer saber mais? Jesus veio até ele para ser batizado. Aleluia. Glória a Deus. Será que dá para a gente respeitar quando alguns pregadores querem ser muita coisa? Ou quando algumas cantoras querem ser muita coisa? Ou quando alguém quer fazer seu nome ressaltar? Ou quer fazer cartaz? Não tem como. Por quê? Porque o Jesus que eu e que você serve é o Senhor Jesus que mostrou para nós o que é humildade. Que tomou uma bacia e tomou panos e lavou o pé de pecadores. Não cabe, arrogância não cabe no reino de Deus. Aleluia. Ele não é pastor de girafa, ele é pastor de ovelha. Aleluia. Quem quiser entrar no reino é uma porta só, chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus. Arrogância não cabe diante de Deus. Humildade e responsabilidade com o teu chamado. Com o teu chamado. Ele veio até João para ser batizado. O batismo é para a remissão de pecado.
Você confessa os pecados e você é imerso. O batismo tem que ser por imersão, porque simboliza a tua morte para o mundo e quando traz você a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Isso é batismo. Baptismos, ou seja, a imersão. Tá? Agora veja, Jesus Cristo é um caso à parte. E João sabia disso. Tanto que João disse, eu que careço ser batizado por ti. Aleluia. E tu vens a mim? Meu Deus. Veja, Aleluia. outra coisa que a gente tem aqui de maravilhoso. João, que homem de Deus. Que homem de Deus, que exemplo. Um ditado muito famoso e muito verdadeiro é, quer conhecer uma pessoa, dele poder. Quer conhecer uma pessoa, dele poder. Às vezes ele é o subsecretário de quarto patente carimbadores de Vila Nhocuné. Mas porque ele ganhou um crachá, aí ele acha que ele é o tal. Aí no que ele puder atrapalhar, ele atrapalha. Em quem ele puder pisar, ele pisa. Em quem ele puder humilhar, ele humilha. Porque ele acha agora que ele é alguém. Que ele é alguma coisa. Aí veja, Cristo vem até João. E João sabia quem estava vindo até ele. Que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só isso. Ele chega até João e João diz, eu que careço ser batizado por ti e tu vens a mim. João sabia qual é o lugar dele. Glória a Deus. João sabia qual é o lugar dele. Veja, o Senhor vai te exaltar na terra. O Senhor quer te usar poderosamente. O Senhor quer falar através de você. O Senhor quer engrandecer você, porque através disso o nome dele vai ser engrandecido através de você. O Senhor quer te abençoar abundantemente, transbordante, para que a bênção dele transborde para os demais que estão à sua volta. Só que tem uma coisa, quando Deus fizer isso com você, e é isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo a palavra de Deus para que você esteja maduro, para quando Deus te levantar, você reconhecer que toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a competência, todo domínio, todo poder pertence unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque se você for exaltado sem base, se você for exaltado sem amadurecimento, sem preparo, quando chegar lá você será destruído. Porque só existe um Deus, não existe Deus fora do Senhor. Toda a glória é só dele. Então muitas pessoas caíram e perderam tudo que tinha, porque não reconheceram que a glória é só de Deus. Agora Deus está te preparando, porque primeiro você passa na escola, aí depois quando você é exaltado, você vai reconhecer que toda a honra e toda a glória é do Senhor. Aí você vai ser um veículo por meio do qual Deus será glorificado, através da tua vida, através da tua situação, através da maneira como Deus vai se manifestar através de você. Mas para isso você está passando na escola de Deus. A escola de Deus tem uma matéria chamada João Batista. E na matéria João Batista você vê, Jesus Cristo vem até ele, mas ele diz, eu é que preciso ser batizado por ti. Ou seja, não sou eu o principal é você. O principal é o Senhor. Glória a Deus. Aquele que tem que ser glorificado é o Senhor. Aquele que tem que ser reconhecido e exaltado é o Senhor e não eu. Aí Jesus Cristo diz para ele, deixa assim para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, o motivo do batismo de Cristo não é pecado. É porque ele vem nos dar o exemplo do começo até o fim. Como Paulo futuramente dirá aos Filipenses, que foi obediente até a morte. E morte de cruz. Aleluia. Não chegou o fim da tua carreira. Não chegou o fim daquilo que Deus espera de você. Você tem que seguir na caminhada. Aleluia. Quer seja com espinho perfurando o pé, quer seja com a água dando pelo joelho, quer seja com barreira, com dificuldade, com oposição, com inimigo, com doença, com perigo, com espada. Segue até o fim, porque o Senhor é contigo. Ele disse, estarei contigo até a consumação dos séculos. E é Ele que vai te premiar. Aleluia. É Ele que vai te recompensar. Glória a O Deus. Senhor Jesus Cristo mostrou para nós, não é até, não é quando aparecer a primeira dificuldade, não é quando aparecer o primeiro problema, não é quando aparecer a cruz, não, é até o fim. Porque se você permanecer até o fim, do jeito que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele também vai te ressuscitar. E você vai se assentar na mesa do banquete, e você vai olhar para trás, para essa pequena passagem pela vida, e você vai dizer, valeu a pena. Aleluia.
Valeu a pena. Glória a Deus. Valeu a pena. Foi pouco. Eu passaria de novo para estar aqui na mesa do banquete juntamente com o Senhor. Por isso que o Senhor nos traz ensinamento. Veja, ele veio até João, aí depois acontece a manifestação. Eu já encerro aqui. A manifestação que nós já conhecemos. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Ou seja, uma vez que ele cumpriu com toda a justiça, uma vez que ele deu todo o exemplo, ele mostrou toda a referência que ele se tornou para nós, ele sai da água e ali o Senhor brada do céu, o Senhor manifesta. O Espírito Santo de Deus desce numa forma de pomba sobre ele. É impressionante porque quando o Senhor quer operar, quando o Senhor quer mostrar a sua glória, quando o Senhor quer mostrar o seu poder, é tão extraordinário, é tão maravilhoso, que o Senhor faz com que as pessoas possam ver. É o Espírito, veja, o Espírito Santo de Deus está entre nós aqui. Você não precisa ver o Espírito Santo de Deus. Você não precisa contemplar, você sente como uma brisa suave. Desde o início do culto, o Espírito Santo de Deus está se movendo aqui entre nós. Você sente, você se alegra, você se renova, você sente o fortalecimento. Você sente que aquelas batalhas ficaram pequenas, porque o Espírito Santo de Deus vai se movendo entre nós aqui. Você sente a sua brisa suave. Como Elias, que estava na caverna, e veio um furacão, e veio fogo, e veio o terremoto, e ele não deu nem bola, mas quando veio uma brisa suave, aí aquilo despertou a atenção dele, e ele sabia quem era, que era Deus. Glória a Deus. A ovelha conhece a voz do seu pastor, você sabe que é Deus que está falando ao teu coração, por meio da sua palavra. E aí, quando você vê essa situação aqui, você vê que Deus queria mostrar de forma tão extraordinária que Ele era na vida do seu filho, que Ele produziu este evento. O Espírito desce de uma forma corpórea de pomba. As pessoas veem aquele evento, aquela manifestação gloriosa, aquela pomba vindo sobre Cristo. Por quê? Porque Cristo, como é exemplo para nós, também realiza isso na minha vida e na sua vida. Você vê, quando Deus ele quer ser glorificado através de nós, é tão extraordinário que você não precisa abrir a sua boca muitas vezes para falar nada. As pessoas olham para você e dizem, existe alguma coisa diferente nele. Existe alguma coisa diferente nela. Existe algo nele que eu não consigo entender. Existe algo nela que eu não consigo compreender. E isso é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque não é por minha causa, não é por sua causa, não é por causa da minha beleza, nem da minha inteligência, nem nada disso. Mas é porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E as pessoas olham para nós e veem a presença de Deus em nós. E elas querem saber o que acontece com ela, o que acontece com você. E você se torna um exemplo vivo da manifestação de Deus. É isso que é maravilhoso. É isso que é maravilhoso. Que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Que as pessoas olhem para você e vejam o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Como viu sobre Cristo. O Espírito desceu sobre ele. E o Pai bradou do céu, este é meu Filho amado em quem tenho prazer. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. É maravilhoso. Eu leio essa passagem, eu não tenho como não me lembrar daquela passagem de Cristo diz: aqueles que me confessam na terra, eu confessarei no céu, diante do Pai e dos santos anjos. A tua vida, você tem que fazer uma autoanálise. Você é uma confissão do Senhor Jesus Cristo através das suas atitudes? Você é uma confissão do Senhor Jesus Cristo através das suas decisões? Através da sua maneira de falar? Através da sua maneira de agir? Através do compromisso que você tem com a sua família? Que você tem com o seu trabalho? Que você tem com seus compromissos? Você confessa o Senhor Jesus Cristo através dessas situações da sua vida? Pois se você confessa o Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira Ele confessa acerca de você. Ele diz, eis aí o meu servo. Aleluia. Eis aí a minha serva. Muitas das vezes, para você fazer isso, quantas pessoas você tem que desagradar? Quantas pessoas se voltam contra você? Quantas pessoas se levantam contra você? Mas quando você desagrada todas essas pessoas por amor a Cristo, você está agradando a Cristo. Aquele que se faz amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. Inimigo do pecado, inimigo das trevas, inimigo do diabo e inimigo daqueles que são escravos do diabo, mas amigo de Deus. É melhor ser confessado por Deus
do que ser amigo do mundo. Tomara que você seja confessado pelo Senhor Jesus Cristo, aonde quer que você esteja, e você seja também uma confissão acerca dele, que as pessoas olhem para você e vejam o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Glória a Certo? Deus. Continuemos nessa caminhada em nome do Senhor Jesus, dessa oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Josué. O Júnior ministrou a palavra do Senhor. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas. Glória a Deus. Meus irmãos, tudo bom ali? Qual o nome do irmão? Irmão Valdir, olha que paredeiro. Como iremos receber o nosso irmão? Seja bem-vindo em nome de